E a chapa Compartilhar tem, objetivamente, preocupações que foram tornadas públicas com a nossa carta e que, nesse momento de apresentação, nós queríamos só reforçar e detalhar, em alguma medida, obviamente nos limites que o tempo nos permite, né? Nós falamos que nós encontramos ou anunciamos, né, 8 pontos a serem enfrentados durante o ano. Enfrentar não significa resolver, né? Enfrentar significa movimentar-se para que essas questões se tornem objetos de trabalho coletivo. Falamos na repactuação do projeto político-pedagógico dessa escola, no sentido da gente compreendendo-a como escola pública, estatal e estratégica, que se enuncia como escola politécnica, o que significa o projeto de politecnia na educação profissional em saúde. O que significa este projeto quando defendemos a proposta do ensino médio integrado e tornamos essa proposta referência para a discussão com as escolas técnicas do SUS e com as escolas da rede federal e dos sistemas estaduais como um todo. O que significa construir esse projeto sem que a gente encontre o que nós temos visto no diálogo com os alunos, né, de um problema de organização interna do currículo, de organização do trabalho escolar. São questões para a gente pensar e para pensar junto com os professores, pensar junto com os alunos. Enfrentar a repactuação do projeto político-pedagógico no que se refere ao caráter estratégico e à relevância de todos os cursos e modalidades, nos níveis e modalidades que temos aqui, né? Os cursos técnicos de nível médio, nas habilitações técnicas, mas também os cursos de formação inicial e continuada, o curso de educação de jovens e adultos, agora na forma integrada à educação profissional, que é uma defesa que fazemos há muito tempo e se tornou projeto de governo, inclusive com contribuição nossa aqui da escola. Pensar, que eu começo por aí, até porque começo pelo conteúdo desta escola, que é o conhecimento, a cultura, o trabalho, que estruturam ações concretas de atenção à saúde e de diálogo com a sociedade, de fortalecimento de uma sociedade que venha a ser cada vez mais capaz de pensar sobre si mesma. Nesse sentido, a relação entre o ensino, a pesquisa, a gestão são para nós absolutamente necessários, né? A gente fala da revitalização dos espaços de representação. Por que isso? Porque estão enfraquecidos? Porque estão dissolvidos? Talvez só não tenhamos construído mais intensamente esses espaços como espaço de discussão dos projetos estratégicos da escola, mas também de algumas minúcias. O que a gente percebeu caminhando pelos laboratórios, pelos setores da escola, é que há muitas questões que não aparecem nas câmaras técnicas, não aparecem nos CDs, talvez algumas nos colegiados sejam discutidas muito rapidamente em razão da premência de decisões. Percebemos a importância do cruzamento de diálogos entre os setores e achamos que o reconhecimento dessas necessidades pode fazer dos nossos órgãos colegiados espaços mais fortes de construção da escola. A experiência que vivemos nesses últimos 2 anos, talvez em vários momentos a gente identifica, mas a questão foi passada muito rapidamente, ou nós demoramos a nos dar conta, ou não foi discutido de forma aprofundada. Ora, se a gente faz esse diagnóstico, nós percebemos então que há potência maior nesses espaços colegiados nas quais a gente pretende investir. Essa é a posição da nossa chapa. A construção de pautas coletivas, quer dizer, de pautas que não venham só da instância executiva, mas a pauta que venha sendo construída a partir da escola, a partir dos grupos, a partir do movimento. Pautas essas, inclusive, que podem ser construídas por processos de conversa mais diretos entre o próprio grupo de direção e os laboratórios. Da gente ir aos laboratórios, como temos feito, inclusive, agora. Da gente ir aos laboratórios, mas como prática cotidiana, no sentido de ir percebendo necessidades mais intrincadas assim, nos grupos de trabalho e, a partir delas, ir construindo pautas de enfrentamento.
A gente falou também da publicização e transparência no trato do orçamento e de prioridades. Não que o orçamento não seja conhecido, não que os itens de gasto não sejam conhecidos, né? Sempre se apresentou no CD análise do orçamento e assim por diante. Mas a gente considera que há dimensões do orçamento e da própria priorização do plano de trabalho da escola que podem ser debatidas e construídas mais coletivamente. Nós citamos o exemplo dos próprios projetos, quer dizer, para além do orçamento oficial aprovado, né, também citamos o exemplo dos projetos que são feitos por convênio e que implicam montantes de recursos, ou mesmo as ações, os trabalhos de pesquisa dos laboratórios e pesquisadores. Ter a clareza de que tudo isso compõe o orçamento da escola e que implica prioridade, organização do processo de trabalho, também é importante. Né? Nisso, a questão da regulação e a mobilização, a regulação do trabalho e a mobilização interna à escola. Né? Identificamos que justamente a diversidade de vínculos que temos, por vezes, prioridades que se apresentam em relação a algumas áreas, fazem com que o contexto de trabalho se torne muito mais volumoso, né? Sem que a gente possa ter uma clareza sobre a prioridade e a distribuição. Então, buscar uma discussão que dê clareza às prioridades e à divisão do trabalho, também a gente acha que pode acontecer numa gestão compartilhada, participativa. Né? No que a gente disse em relação à diversidade dos vínculos, nós também colocamos diversidade de visões. Né? O desafio que a gente tem é isso que a gente está vivendo hoje, de confrontar diferentes visões de estratégia de gestão, diferentes visões sobre métodos de relação com a sociedade civil, com o Estado, e que precisam ser trabalhados não no sentido de produzir uma forma única de atuar, mas de produzir pacto, produzir ação que seja coordenada coletivamente. Nenhuma posição ideológica, nenhuma posição política, nenhuma posição religiosa ou de qualquer natureza pode ser confundida com pensamento único na escola. Ao contrário, é pela riqueza dessa diversidade que a gente vai construindo unidade. A unidade que a gente acha necessária para esse projeto e para a retomada de condições dessa escola frente a ela própria, frente à Fundação Oswaldo Cruz, frente à sociedade civil, frente aos ministérios e órgãos de governo. Né? A gente tem à disposição, e eu como coordenadora de pós-graduação, assumi isso o tempo todo, de discutir mais aprofundadamente o lugar da pós-graduação aqui na escola, e nós temos uma posição sobre a priorização, a importância de priorizar a ação junto às escolas técnicas do SUS, junto à política de saúde e necessidade de formação de trabalhadores. A gente acha que é importante a escola se fortalecer, enfrentar esse momento, se tornar mais madura e unitária no sentido da articulação da diversidade, para enfrentar projetos grandiosos que vêm aí pela frente, os que já estão, como, por exemplo, a ampliação da formação dos trabalhadores técnicos da saúde, que hoje implicam outras escolas que não só as ETSUS. Qual vai ser a nossa posição diante disso? Qual é a grandeza, a força que a gente tem para atuar assessorando e interferindo nessa política? Como é que nós vamos nos posicionar diante do programa de governo de expansão do Ministério de Expansão da Educação Profissional, que tem um lado privatista, e que a gente se coloca radicalmente contra, mas que tem a possibilidade de uma ação da escola para influenciar na vida social do país, com a nossa concepção e as nossas práticas. Enfrentar problemas como esses implica, certamente, segurança de concepção, de visão, implica coordenação interna do grupo de direção, grupo que possa construir internamente uma unidade para que vá compondo a uma discussão tranquila e madura, para que a gente não venha enfrentar novas crises tão rapidamente quanto essas, porque não vamos escapar de crises, já que a dinâmica dessa escola, a riqueza e a complexidade dela, nos coloca esse desafio e essa possibilidade sempre. Mas
termos a tranquilidade para o que vem agora é fundamental para que a gente não tenha traumas e para que a gente possa ter tranquilidade e grandeza para enfrentar grandes desafios. Eu quero concluir dizendo exatamente que nesse último ponto, a gente apresenta a complexidade que a gente vê em relação aos propósitos das relações com o Estado e com a sociedade civil. Implica relação com órgãos de governo, com movimentos sociais, sindicatos, instituições de ensino, pesquisa, de assistência e assim por diante. Essa escola sempre trabalhou com a sociedade civil e com o governo. Nunca perdeu a sua autonomia por isto. Ao mesmo tempo, tem a responsabilidade de que nem pode se transformar em instrumento de governo, porque é a sua conduta crítica que faz com que a política de governo seja questionada no sentido das necessidades da sociedade e, ao mesmo tempo, não perde a responsabilidade do que significa uma instituição que é pública, que é estatal e que é estratégica, e esses termos que nós usamos não é à toa. Eu quero terminar aí, finalmente, dizendo que nas contradições e perspectivas das relações internas com a Fiocruz, que vivemos, e temos aí o Congresso interno, temos a relação com a Fiotec, não dá para não terminar esse debate falando do Paetec. E nós queremos dizer que este grupo, essa comissão, herdou um passivo que talvez posto pela não discussão direta, rápida, com a presidência, com a FAPERJ, e de não mobilização dos trabalhadores como força para evitar que a gente chegasse nesse ponto que estamos de ter o Paetec ameaçado. Quero dizer que um dos membros dessa chapa foi responsável por negociar um contrato de 6 meses para que não tivéssemos uma demissão em massa imediatamente. É importante que a gente reconheça isso. Mas a gente quer afirmar, mais do que isso, de que a gente se compromete com a manutenção, com a busca, com todo o movimento de manutenção dos vínculos nessa escola, com a defesa do caráter estratégico do Paetec, não só como uma possibilidade de vínculo, mas pelo conteúdo que esse projeto significa na relação entre ensino e pesquisa, que é a defesa que a gente fez em toda a história dessa escola. A gente quer falar que nós vamos viver um problema sério, se não enfrentarmos isso, porque são vidas de pessoas que estão em jogo. De pessoas que têm o seu mês garantido salarialmente e que, se tiverem o risco de, daqui a pouco tempo, não contarem com isso, isso tem implicação cotidiana. É uma questão minimamente de humanidade enfrentar esse problema com rigor. E finalmente, reconhecer a legitimidade dos vínculos de aposta, inclusive dos processos seletivos que essas pessoas enfrentaram passando pelo Paetec. Eu quis terminar com essa fala para dizer que quem assumir essa direção não assume gratuitamente, não assume com poucos problemas, não assume só para colocar ordem na casa. Até porque todos nós somos maduros para colocarmos a ordem na casa. Essa direção assume para buscar, fortalecer o que é essa escola no cenário nacional e internacional, na luta da política, do direito à saúde, do direito à vida, que nós consideramos ter na política pública e nas ações com a sociedade civil o caminho para isto. Essa escola tem esse compromisso, foi feita a história. Eu acho que aqui a gente só se dispõe a tentar contribuir mais um pouco. Obrigada.